a gente que é formado na área de exatas, né, que a gente tem uma formação em química, no nosso caso aqui, né, o EVEC, é um evento da química, a gente que tem essa formação em bacharelado, licenciatura em química, eu falo bacharelado porque muitas vezes, como acontece comigo, a gente concilia os dois cursos, né? Então, eu me formei e tenho um diploma em bacharelado e licenciatura em química. Essa formação em ciências exatas, a gente começa a mudar para uma formação mais próxima das humanas, né? É uma característica da área de ensino de ciências. Quando a gente começa a fazer trabalhos em ensino, a gente começa a fazer trabalhos de pesquisa como a gente aprendeu a pesquisar na área de química. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de isolar a variável, de cada momento mudar uma variável e ver quais são os efeitos. Só que no nosso caso agora, a gente não está fazendo experimento em tubo de ensaio, a gente não está fazendo experimento em bancada. A gente vai fazer experimento no sentido de construção de conhecimento, de pós-graduação, com pessoas em sala de aula e tudo mais. Então, essa questão do pré-teste e pós-teste, que a gente utilizava muito no início da nossa pós-graduação, a gente começa a deixar de lado, até porque a gente vê que isso não responde bem às nossas questões de pesquisa, né? E eu me lembro de um caso de um aluno meu, do mestrado, que fez o pós-teste, aplicou um trabalho bem interessante, e aí quando foi fazer o pós-teste, falou, professor, foi um fracasso, né? Os alunos que sabiam pouco no início, no final continuam sabendo pouco, né? E o que a gente espera sempre que a gente traz uma proposta de ensino é que isso seja muito significativo, né? A gente quer, todo mundo sonha em desenvolver uma estratégia de ensino que os alunos antes não entendiam nada e depois entendem tudo, né? E aí o pré-teste e o pós-teste tinham esse objetivo. Mas aí, discutindo, né, numa reunião com ele, a professora Patrícia, que era co-orientadora desse aluno, né, o Paulo César, a gente observa que, a partir da fala do Paulo César, ele vê um grande crescimento nos alunos, né? Os alunos que ficavam muito, como é que eu vou dizer, desestimulados com a disciplina, muito desestimulados com a escola, uma série de questões, ao se envolverem nesse trabalho de pesquisa, nesse projeto que ele desenvolveu, esses alunos passam a ver o curso e a escola de uma forma diferente. Então, a gente observa ganhos que não poderiam ser medidos com esse pré-teste e pós-teste, certo? Um outro aspecto também que a gente muda bastante é que era comum a gente propor uma nova estratégia de ensino e falar, eu aplico essa estratégia em uma turma e na outra turma eu não aplico, né? Eu uso como uma turma de controle, como um branco que a gente faz lá na química analítica quando vai fazer uma titulação, porque aí eu consigo perceber qual é a variação. Só que, quando a gente faz isso, né, numa escola, os alunos chegam para o professor e falam, professor, por que lá na outra turma o senhor fez uma aula tão legal que os meninos gostaram tanto e aqui na nossa turma você está dando aula do mesmo jeito, né? Ao ponto de nos colocar numa situação ética desconfortável. Porque se a gente está apresentando algo que a gente acredita que é melhor, que nos motiva, que a gente se empenha para fazer com uma turma, por que não fazer com a outra, né? Então, essa questão da turma de controle, que era algo muito comum, a gente começa a deixar de lado, né, nessa busca de outras estratégias de ensino. Um outro aspecto também que a gente era muito preso nessas metodologias oriundas da nossa formação em exatas era a questão de algarismo significativo, de número, de amostragem, né? No meu projeto de doutorado mesmo, eu usei tabelas de estatística para definir quantos professores eu deveria entrevistar. E ao fazer isso, a gente sente uma segurança baseada na estatística, né? Que as minhas afirmações feitas a partir daquele grupo, eu posso extrapolar para os demais. Isso é estatística, né? É por isso que a gente vê o Ibope aí avaliando
concordância com o governo, discordância, qual é a visão das pessoas. Por quê? Porque entrevista um número de pessoas definidas estatisticamente, né, critérios bem rígidos, por sinal, e aí a gente julga que pode extrapolar, que todo mundo pensa a partir do que apresenta aquela amostragem. Quando a gente vai trabalhar nessa perspectiva do ensino, a gente começa a ver que isso não vale muito bem. Até porque, numa mesma escola, a aula que eu dou no primeiro horário é muito diferente da aula que eu dou no último horário, né? Só pensando nessa variável, considerando também que há outras variáveis, como a turma e uma série de outras questões. E aí a gente começa a utilizar outras estratégias de ensino muito ligadas ao discurso, né? O que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas escrevem. E aí vem a análise de conteúdo ainda muito recheada dessa questão estatística, como uma proposta de avaliação dessas falas numa perspectiva bem científica, numérica, quantitativa, né? Isso, uma geração de doutores, de mestres, fizeram trabalhos fazendo análise de conteúdo que ainda é utilizado, né? A gente ainda tem isso muito presente na área. Depois a gente evolui um pouco, eu digo evolui, né? Porque a gente passa para uma análise textual discursiva, que foi exatamente uma estratégia de pesquisa, de análise de dados, desenvolvida por dois químicos, o professor Roque Moraes, que já nos deixou e foi para o mundo melhor, sem Covid, né, fez há um tempo atrás, e a sua orientanda de doutorado, na época, a professora Maria do Carmo Galhazzi, os dois do Rio Grande do Sul, desenvolveram essa estratégia que a gente chama de ATD também, né, pela sigla, e que a gente utiliza muito nos nossos trabalhos em ensino de ciências, em ensino de química. Atualmente, o que tem crescido muito, o que a gente tem usado cada vez mais, é o que a gente chama de narrativas, textos que as pessoas escrevem, falam, em diferentes contextos de pesquisa, né? Então, como pesquisador, a gente busca ouvir os alunos, os professores, a comunidade, e a partir dessas falas, dessas narrativas, que podem ser de diferentes formas, inclusive cartas, a gente avalia para a gente tentar qualificar ou quantificar, em alguns casos, né, mas principalmente qualificar a nossa estratégia de pesquisa, né, a nossa proposta de intervenção, né? Então, a gente vai mudando isso com o tempo, com esse desenvolvimento.